Com vocês, mais uma semana espanhol com Pedro Guimarães. Olá, tudo bem? Ah, Venho aqui novamente para mais uma aula, né, para vocês. A aula que eu vou passar para vocês essa semana é uma aula mais voltada para a comunicação, entendeu? Eu quero que vocês vejam ah, e tentem memorizar, estudar e tentar colocar em prática esse conteúdo, porque é bastante importante. Como vocês sabem, né, nós temos para desempenhar uma comunicação, mesmo no português ou em outro idioma, nós temos que saber algumas expressões e também alguns verbos para poder nós iniciarmos um diálogo. Temos alguns verbos chaves que nós vamos ver anteriormente, que eu também já passei para você em aulas anteriores, né? Para a gente poder adentrar no idioma e utilizá-lo. E através desse conteúdo anterior e com mais esse conteúdo, nós vamos poder utilizar de forma efetiva, né, o idioma, ok? Nós temos aqui saludos e despedidas, que é uma maneira que nós podemos ao desempenhar um diálogo, que nós ao chegar e cumprimentar uma pessoa e iniciar um diálogo, uma conversa, nós teremos que utilizar essas expressões, ok? Então vejam bem, alguns saludos que nós podemos utilizar seriam olá, o olá, como estás? O olá, que tal? São praticamente diferentes, certo? São mais informais, mas que nós poderemos utilizar para poder comunicar no nosso dia a dia, certo? Buenos dias, que seria antes de comer. Buenas tardes, depois de comer. Buenas noches, depois de la puesta del sol, né? Que depois que o sol se vai, né? E também nós temos las despedidas, como adiós, hasta luego, hasta mañana, hasta pronto e hasta sempre, ok? Então, eu acredito que não é necessário fazer uma tradução, porque dá para vocês saberem mais ou menos o que significa. O necessário é que vocês saibam utilizá-los, ok? Deixa aqui uma observação que é bastante importante. Em Espanha, os hombres se saludam dando-se la mano e as mulheres dando-se dos besos em las mejillas. Quando um homem saluda a uma mulher ou uma mulher a um homem, lhe dá dos besos em las mejillas, certo? Ah, Em Espanha, quando nos encontramos com alguém por la calle, decimos hasta luego. Isso é somente uma coisa que hábitos corriqueiros que nós podemos saber de cada, cada país, né? Tem suas similaridades ou então suas diferenças em relação do comportamento em relação com os demais. Ok? Aqui nós temos os números de 0 a 99. Aqui também esse conteúdo eu já passei para vocês, então eu vou pedir que vocês apenas se adentrem, né, prestem atenção, né, em relação à maneira que vocês podem conjugar. Vejam bem, del 0 al 15, ou então até el 19. Vamos ver aqui, ó, certo? É como nós outros podemos escrever, né? E eu vou falar como podemos dizer os números em espanhol. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vocês observem aqui, ó, do 21 hasta el 29, eles se escrevem juntos, certo? Ó, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Se escrevem juntos. Já a partir do 30, vocês observarem aqui, ó, como está aqui falando, né? Se escrevem em uma só palavra. Já do 31, se escrevem
em duas palavras, unidas por Y. Se você ver aqui, ó, 30 seria o número 30, mas quando nós vamos dizer 31 em espanhol, nós temos que escrever 30, o Y, né, e 1, como nós temos aqui até o 9, né, de 0 a 9. Nós ligamos, vamos dizer assim, né, porque o Y é um adicional, né, a um número que nós vimos de 1 a 9. Então, vocês têm que observar que apenas o 21 ao 29 nós escrevemos unidos. Já do 31 ao 99, quando a gente vai adicionar, né, uma quantidade à dezena, uma unidade à dezena, nós temos que ligar com o Y, ok? Então, se escreve separado, utilizando o Y para ligar, certo? Vejam bem os meses, as estações e os dias de las semanas. Nós temos os meses del año, que seria enero, fevereiro, março, abril, maio, junio, julio, agosto, setembro, outubro, novembro e diciembre. Las estaciones del año, que sería invierno, de diciembre hasta marzo, primavera, de marzo a junio, verano, de junio a septiembre, otoño, de setembro a diciembre. Isso é as estações do ano de acordo com Espanha, ok? E os dias da semana, que seria lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo, ok? Olha só, aqui nós temos sempre aqui uma deixazinha para que vocês entendam. Se diz lá primavera em el feminino e el verano, el otoño, el invierno em masculino, ok? Somente a primavera que é tratada como substantivo feminino, ok? Para perguntar por os dias da semana, se diz que dia é hoje? Se eu te pergunto, que dia é hoje? Hoje é domingo. Hoje é lunes. Hoje é martes, ok? Então, temos aí algumas deixas para o uso e perguntas para o uso do nosso idioma, certo? O espanhol. Outras perguntas corriqueiras em relação ao que nós já vimos anteriormente, como vocês já puderam ver a utilização, a conjugação dos verbos no presente do indicativo, né, anteriormente, que eu já passei para vocês, já foi uma aula anterior. Então, aqui a gente já pode dar uma funcionalidade a eles, ok? Aqui nós vamos ver, utilizar mais o verbo ser, e outros também, existem também outros verbos que a gente não viu ainda, que são os verbos irregulares, mas a gente vai ver depois dessa aula esse conteúdo, porque é bastante importante para nossa utilização. Mas nós vamos ver alguns verbos que nós já vimos anteriormente que vai melhorar para ou então ter como nós pôr em prática essas perguntas, ou então tipo um diálogo que poderia ser feito em relação a uma conversação do cotidiano, ok? Se eu pergunto, quem é o presidente de Espanha? Vou dizer, o presidente de Espanha é Rajoy. Não me acordo agora quem é, mas na minha época era esse, né? O presidente de Espanha é Rajoy, o sapateiro, certo? Como te chamas? Me chamo Pedro. Como te apelidas? Meu apelido é Pedro Leite Guimarães, certo? Como apelido aqui não é apelido de apelidar por um nome aí que as pessoas falam, algo de mais de amizade, né? Chamar um colega. Não é de apelido. Apelido em espanhol é utilizado como sobrenome. Então, meu sobrenome, que seria apelido em espanhol, se alguém me perguntasse, né, como te apelidas? Leite Guimarães Neto, ok? Agora, se pergunta qual é tu apodo, aí sim é o que significaria o apelido em português, ok? Donde vives? Vivo em Nova Olinda, vivo em Brasil.
De onde eres? Soy rumano, soy brasileño. ¿Ok? ¿Cuándo es la entrevista de trabajo? Es el martes por la noche, por la mañana, por la tarde. ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 años de edad. ¿Ok? ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo rumano y español, o rumano y español, o rumano y portugués, español y portugués. ¿Ok? ¿Qué haces el lunes? El lunes trabajo por la mañana y por la tarde. El lunes trabajo todo el día. ¿Ok? ¿Por qué quieres una aspirina? Porque estou enfermo. Vê que a gente utilizou aqui alguns verbos que a gente já conjugou anteriormente. Então, aí essas são as perguntas mais corriqueiras quando você está em um diálogo, né? E essa aí para que vocês se adentrem para poder aprender como se comunicar no nosso idioma espanhol. En español, los interrogativos van siempre al principio de la frase. Vê que sempre as perguntas, como vocês observam aqui, ó, a primeira sempre vai, isso eu já expliquei algumas vezes, né? Sempre vai antes de cabeça para baixo, né? Ok? E em espanhol, a parte final de uma pergunta se pronuncia mais alto, ok? E são coisas que para você entender, para quando você for utilizar no seu diálogo. Eres marroquí? Ou então, eres marroquí? Normal. Aí, se eu digo, eres marroquí? É porque eu já estou dando ênfase, porque é uma pergunta, ok? Dar informação personal. Olha só, vocês podem ver aqui o que a gente viu anteriormente, né? Se eu fizesse uma atividade com vocês em relação a dados pessoais, né? Eu poderia pedir aquelas informações pessoais anteriores que nós vimos anteriormente. Tudo aqui são perguntas que eu poderia fazer através de uma informação pessoal sua. Seu nome, seu apelidos, nombre, que seria seu nome, apelidos, que seria seu sobrenome, idade, que é idade, fecha de nascimento, que é a data de nascimento, dirección, que seria... Dirección você pode utilizar também como direção de correio eletrônico, ok? Que seria o e-mail. O dirección como domicílio também, a domiciliar, né? Nacionalidade, que seria a nacionalidade. Idiomas ou línguas, que dá exposto, né? Já dá para saber o que significa. E telefone seria nosso telefone, ok? Então, isso aqui são informações pessoais que todos nós temos. E aqui, utilizando o que a gente viu anteriormente, nós poderemos fazer perguntas ou então podemos formar frases em relação ao que informações que nós podemos dar nossas e de outras pessoas, ok? Observe, para expressar a nacionalidade se usa verbo ser mais adjetivo de nacionalidade. Como ver, se eu digo eu, em primeira persona, eu sou marroquino, romano ou chino. E para expressar, vamos dizer agora, ser de mais nome de cidade, país, eu sou de Marrocos, ou de Nova Olinda, certo? Quando eu utilizo, eu tenho que utilizar a preposição de para poder dizer que eu sou de algum lugar. E aqui eu estou dizendo a minha nacionalidade, que não precisa mais da preposição, ok? O verbo, ele presente, aqui são dois verbos conjugados no presente indicativo, né? Aqui vocês já viram, já sabem a utilização do verbo ser. O hablar também nós já vimos também como se utiliza, é um verbo regular, e eu já expliquei anteriormente como se utilizam os verbos conjugados no presente indicativo. Então, aqui é somente para vocês terem uma ideia e lembrarem do que a gente já viu anteriormente, certo? Certo? E temos aqui algo que a gente já expôs para vocês e que eu vou dar mais ênfase no que seria, né? O que a gente já viu antes. Os verbos regulares em espanhol têm uma parte que não cambia,
a raiz, como eu disse anteriormente, ó. Quando nós tiramos o AR, né, nós temos essa raiz aqui, o, as, a, amos, ais e an. Essa raiz não modifica, como diz no texto, no anunciado aí, não cambia, ok? Ela sempre é igual para todos os verbos terminados em AR no presente do indicativo. Sempre será essa. Se eu pegar a palavra trabalhar, será o mesmo. Eu posso somar a parte em negrito, eu trabalho, trabajas, trabaja, trabajamos, trabajáis e trabajan, ok? E outra que cambia que seria lá terminação, ok? Certo? Perdão, não seria aqui, é a terminação que cambia. Perdão. A raiz é hablar, é até la L. Perdão, recorrigindo aí, certo? O que cambia seria a terminação, certo? A R. Já a raiz até a palavra, até a letra L, não modifica. Já, por sua vez, os verbos irregulares, sim, como nós temos aqui o caso do verbo ser. Vê que a raiz dele, que seria o S, modifica em várias pessoas, ok? E também na conjugação a raiz não é igual também na conjugação da raiz, ok? Do ER, ele tem uma maneira própria de ser conjugado, certo? Então, espero que tenham entendido, que eu troquei aí as bolas, mas depois eu consertei, ok? Vejam bem, algum vocabulário muito importante que a gente deve saber, né, é os saludos e despedidas, como eu falei anteriormente. Alô, adiós, buenos dias, buenas tardes, buenas noches, hasta luego, hasta mañana, hasta siempre, hasta pronto, saludar, bien e encantado. Ver algumas coisas que nós podemos ver, né? Saber besos, que seriam beijos, mejilla, despedir-se, né? Dar tchau e dar la mano são alguns tratos que nós podemos fazer ao iniciar um diálogo, ok? E essas formas, e para cada país nós temos uma maneira diferente, né? Como nós somos um país mais cercano, e nós temos uma maneira de lidar com as pessoas, e eles também têm suas maneiras de lidar e ao se conhecer, certo? Mas isso também são questões que a gente poderia ver em outra aula, ok? Dar informação personal. Vejam bem, olha só, quando nós entramos em um diálogo, né, e nós podemos dar nossas informações pessoais a uma pessoa que nós não conhecemos. Tipo, eu conheço você hoje, certo? E eu posso pedir várias coisas para poder ter o seu contato. Ou então, se a gente for ter como eu posso dizer, um contato posterior, nós temos que saber mais de cada um, né? Então, nós podemos pedir, perguntar su nombre, né? Qual é tu nombre? Ou então, qual é tu apelido? Como eu já falei anteriormente, apelido não é apelido como nós utilizamos em português. Apelido é sobrenome. E apodo é apelido. Ok? Qual é a tua idade? Né? Quantos anos tiene? Qual é tu fecha de nascimento? Qual é tu direção? Qual é tu domicílio? Qual é tu nacionalidade? Que país vives? Ou de onde eres? De que país eres? Não? Que idiomas hablas? Ou que língua hablas? Como te llamas? Qual é tu apelido? ¿Dónde vives? ¿Qué edad tiene? Ou quantos anos tiene também, né? Pode ser. Qual é tu número de móvel? Qual é tu piso? Piso aí, em espanhol, é o apartamento, ok? Qual é tu código postal? Ok? Eu posso dizer, ó, nombre,
Meu nome é Pedro Leite Guimarães. Meu nome é Pedro, né? Apelido seria Leite Guimarães Neto. Idade, 35 anos. Ou então, anos também, 35 anos. Fecha de nascimento, 13 de 6 de 1985. Direção, Rua Presidente João Pessoa, vamos dizer. Então, domicílio também é a mesma, nacionalidade. Sou brasileiro. País, sou de Brasil. Idioma, hablo português, espanhol e espanhol. Me chamo Pedro, né? Meus apelidos são Leite Guimarães Neto. Vivo em Nova Olinda. Tenho 35 anos. Meu número de telefone é 99999, certo? Piso, vivo em el segundo piso. Código postal, que seria o nosso, né? 5879800, ok? Aqui um vocabuláriozinho para poder a gente também saber, né? Porque para você, quando eu peço a direção, né? Eu vou dizer, vivo em calle Aire número 5. Vivo em Avenida Atlântida, ok? Número 8. Praça, aí praça é uma praça, ok? Glorieta é aquele local onde os carros podem dar uma volta, né? Que tem aí, eu não sei muito bem como se chama eu digo redonda, né? Mas eu não sei muito bem como é que é falado aqui no português. Teléfono fixo, ou pode ser teléfono móvel. E temos o correio eletrônico e o NI, o DNI, que seria o NI, o número de identidade do estrangeiro, e DNI, Documento Nacional de Identidade. Ok? Vocês vejam isso, é bastante importante para o nosso uso, no início, para a nossa aprendizagem inicial do idioma, e para isso vocês têm que se adentrar e poder memorizar e para poder melhor utilizá-lo, ok? Nós temos aqui também um vocabulário que é bastante interessante para sabermos, né? Se eu estou falando com uma pessoa que é de outro país, eu vou perguntar qual é a sua nacionalidade, sempre, né? E nós temos aqui países e nacionalidades. Nós temos aqui, quando nasce em Albânia, é albanês ou albanesa. Alemanha, alemã, alemã. Argélia, argelino ou argelina. Armênia, armênio ou armênia. Bolívia, boliviano ou boliviana. Brasil, brasileiro ou brasileira. Também se pode dizer brasileiro e brasileira também, ok? Bulgária, búlgaro e búlgara. Vocês podem ver outros aí mais adiante, que vocês podem dar pausa no vídeo e saberem como se pronuncia no feminino, primeiro no masculino e depois no feminino, ok? Temos outros aqui para que vocês façam o mesmo, deem uma olhadinha, porque a gente pode depois precisar, certo? Seguramente vai cair em alguma atividade ou então em alguma questão que nós podemos fazer anteriormente para alguma coisa que possa requerer do seu aprendizado, ok? Olha só. Aqui nós vamos ver algo que também a gente já viu, mas aqui é bastante importante para que nós possamos aprender o idioma e saber, né? É coisas práticas que vocês já conhecem no nosso português, mas que é bom sempre lembrar, certo? Nós temos aqui os pronombres personales, os pronombres sujetos, que seriam nossos pronomes pessoais, né? No caso reto, em português, ok? Nós temos a divisão de singular aqui e plural. Veja bem. Eu, quando eu falo em primeira pessoa, eu digo eu leio um livro. Estou falando em primeira pessoa, certo? Essa conjugação também nós estamos conjugando no presente do indicativo, ok? Tu te chamas Maria. Olha só, nós temos aqui esse verbo pronominal. Eu vou explicar mais adiante numa atividade que vai vir posterior, certo?
Mas eu quero que vocês primeiro saibam que essa aqui é a segunda pessoa do singular, ok? E a conjugação para como a gente já utilizou anteriormente e já viu anteriormente em outras aulas. E no plural nós temos aqui o plural de yo seria nosotros, certo? Porque me inclui a mim, porque eu falo de mim e outra pessoa. Nós outros vivimos em Espanha. Estamos falando para outra pessoa, sempre direcionamos a outra pessoa, né? E aqui, segunda pessoa, que seria, nós outros está na primeira pessoa do plural. E aqui, tu, né? Que seria o plural, vosotros, ou vosotras. Vosotras hablais árabe. Então, outra pessoa está falando de nós, certo? Aí é a referência a quem se fala. Como você vê aí a caixinha do diálogo, aonde se está direcionando a conversação, de onde se parte a conversação, ok? Isso é bastante importante para poder realizar as atividades. Prestem atenção, porque isso também poderá cair na nossa atividade. Olha só. E temos aqui as terceiras pessoas, né? A do singular, ele, ela, e do plural, ellos, ellas. No caso da primeira pessoa do singular, terceira pessoa do singular, que seria ele trabalha em León. Certo? E a conjugação, né, do plural, da terceira pessoa do plural do singular para o plural seria ellas trabalham em León. Se eu pedisse para você transformar essa frase, tipo, ele trabalha em León. Se eu pedisse uma atividade, passe essa frase para o plural. Então seria ellas trabalham em León, porque seria a conjugação verbal dessa frase passada para o plural. Igualmente essa, né? Eu leio um livro, passado para o plural seria nós outros lemos livros. Tu te llamas Maria. Se eu pedisse para passar essa frase para o plural, nós outros nos chamamos Maria. É só um exemplo para vocês terem uma ideia, ok? Então, vejam bem a utilização que eu expliquei anteriormente, né? Que deu uma breve analisada para vocês verem como é utilizado. Agora nós vamos aqui, né? Ver como utilizar. Como nós direcionamos a conversação, né? Para quem? Como podemos utilizar de acordo com essas carinhas, né? Então, se eu estou falando para outra pessoa, né? Então eu estou falando na segunda pessoa do singular, que seria tu lês um livro. Se eu falo de mim mesmo, né? Eu estou falando de mim mesmo, que a gente está apontando para mim, né? Então eu falo na primeira pessoa. Eu trabalho de camareiro. Agora, se eu estou falando de nós, né? Eu estou falando sobre nós, né? Então, nós outros hablamos francês. Eu estou falando de nós dois, eu e a outra pessoa, e ele, né? Então, seríamos nós outros hablamos. E se eu estou falando com outra pessoa de uma terceira, né? Nós iríamos referir na terceira pessoa do singular. Ele se ducha por la manhã. Observem esse verbo aí, duchar-se, né? Ele é um verbo que nós utilizamos em espanhol que se chama pronominal. Eu vou apresentar agora, né, nesse próximo slide, a maneira que nós podemos utilizar fazer a conjugação verbal, certo? Ele é um verbo que ele necessita de um auxiliar, como nós poderemos ver aqui, ó. Olha só, temos aqui como exemplo do verbo llamar-se, né? Vê que ele tem aqui que está em vermelho o se. Todos os verbos que vierem acompanhado dessa partícula se, ele necessita, ao ser conjugado, de um pronome, porque desses pronomes. E para cada pronome, para cada pessoa do verbo, existe um pronome relativo, ok? A pessoa, certo? Eu é mi, tu, ti, ele, ela, usted, si,
que são nas pessoas do singular, e nas do plural, nosotros, nos, vosotros, os, ellos, ellas, ustedes, si. Vejamos que na terceira pessoa do singular e do plural, elas se repetem. Não é um erro, elas se repetem realmente, certo? Então, para eu conjugar, eu teria que conjugar yo me llamo Pedro. Tu te llamas Maria. Ella se llama, ele se llama José. Nós outros nos chamamos Bruno. Os outros os llamais Mário. Elas se chamam Marta, ok? Então, para cada pessoa do verbo, teremos uma conjugação. E esse é o verbo pronominal. Quando vocês virem qualquer verbo que em espanhol que terminar com essa terminação si, com essa partícula si, ele antes do verbo precisará desses pronomes para cada pessoa correspondente, vê? Eu, me, como eu falei anteriormente, tu, ti, ele, si, nós outros, nos, vós outros, os, ellos, ellas, ustedes, si. Ok? É bastante importante que vocês aprendam, porque vai cair também em alguma atividade, certo? Para qualquer verbo, a conjugação, no caso, será a mesma para os verbos que nós já vimos anteriormente. Se eles terminarem em AR, na ER e IR, será a mesma coisa, mas só que eles necessitam desse verbo, desse pronome para auxiliar a conjugação, ok? Vejam bem. Nós temos aqui, ainda continuando a atividade, o verbo ser, né, para conjugar, seria eu falando deles. Então, eu estou falando deles, né? Eles são de Argentina. Se eu falo de mim mesmo, né, eu estou falando de mim mesmo. Então, eu vou dizer, me chamo Alex e sou espanhol. Aqui, nós estamos em uma conversação e estamos falando de terceiros. Então, seria terceira pessoa também do plural, né? Vivem em La Calle Mariano, Andrés e número 14 e são de Rússia. Nós estamos em um diálogo, mas estamos falando de terceiras pessoas. Então, terceira pessoa do plural. Ok? Então é isso. Aqui nós finalizamos mais uma aula. Daremos continuidade com mais conteúdos relacionados para a gente poder pôr em prática a nossa atividade. Certo? Espero que vocês estejam bem, vendo todas as atividades, os vídeos e pondo em prática nossas atividades, porque nós estamos cumprindo com nossas funções, né, como professores, de passar para vocês o conteúdo, e vocês, como alunos, têm o dever de estar em casa realizando as atividades, certo? Então, valorizem o nosso trabalho, porque está sendo mais difícil, e espero que vocês também possam ter o maior proveito com tudo isso que a gente está fazendo hoje em dia, que vocês tenham de uma maneira efetiva, né, algum tipo de aprendizagem, pois nós sabemos que são dias que não são bem, como eu posso dizer, bastante desconectos com a nossa realidade que nós tínhamos anteriormente, certo? Estudem, aproveitem o momento, mesmo que seja de uma maneira diferente, né? E que não é como a gente queria estar, mas devemos aproveitar todos os minutos, porque minutos são sagrados, certo? Com vocês, mais uma semana Espanhol com Pedro Guimarães.